Abram as suas Bíblias comigo no livro de Jeremias. Aleluia. Cadê Jesus? Aqui. Jeremias, no seu capítulo 29. Sábado passado eu comentei que eu tinha trazido essa mensagem como palavra inicial, numa oportunidade minha. E eu tinha visto essa passagem e ia estar meditando nessa palavra, pedindo para Deus, para que Deus me desse algo para que eu possa ter essa oportunidade de ter ministrado ela hoje. E eu tinha lido no Jeremias capítulo 29, no seu versículo 4 em diante. Mas hoje iremos falar a partir do versículo 11. Capítulo 29, versículo 11 até o seu versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui direitinho, pra mim não atrapalhar aqui, pra mim não errar aqui. Misericórdia, né? Glória a Deus. E eu estarei lendo para não estar tomando mais tempo do culto. E a mensagem do Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis e orareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Capítulo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Eu tinha preparado um tema para essa passagem. Pode se assentar. Eu tinha preparado um tema, estava procurando um tema, porque eu tinha montado toda uma ministração pedindo para Deus ali me mostrar o que Ele queria falar comigo e com vocês nos dias de hoje. E eu não tinha um tema, porque na verdade falar sobre muita coisa assim, que, no meu caso eu achei que fala de bastante coisa, então eu não estava encontrando um tema específico. E aí foi que Deus acabou me dando o tema de é tempo de se entregar mais. O Senhor nos diz nessa passagem que Ele tem o melhor para mim e para você. No seu capítulo 11, Ele nos diz que Ele tem o melhor para mim e para você. E hoje Ele convida eu e você para buscarmos e conhecer os planos de Deus. Amém? Eu vou começar, irmãos, dizendo assim um pouquinho de mim, como eu vou conversar com Deus. E acontecem algumas situações que eu acho que não acontecem somente comigo. Amém? É assim, quando eu tô falando com Deus, eu pergunto assim pra Deus, eu converso bastante com Deus, porque eu considero Deus como meu amigo. Então eu converso assim: Deus, quais são os seus planos pra mim? Eu creio que não só eu converso com Deus dessa maneira, eu creio que muitos consideram Deus como amigo. E aí eu converso assim: Deus, quais são os seus planos pra mim? O que o Senhor tem pra mim? Dá pra mim, Senhor amado, algo que ninguém mais tem. Algo que ninguém mais tem, Senhor. Mostra pra mim pra que o Senhor me chamou aqui nessa terra. Mostra pra mim o que eu devo fazer, Senhor. Nas minhas angústias, no meu dia a dia, como eu devo agir dentro do meu lar, como eu devo agir em qualquer outro lugar. Só que muitas das vezes, o que acontece? Eu tô falando com Deus, mas às vezes, irmãos, não vamos ser mentirosos. Às vezes a gente fala com Deus, mas a gente não tem aquela intimidade que Deus espera da gente. A gente não tem aquela intimidade, então a gente vai falar com Deus e a gente simplesmente fala com Deus assim porque tem muitas pessoas que pensam assim: temos que orar. De uma hora ou outra a gente tem que falar com Deus, então vamos orar. Então a pessoa não se preocupa tanto de ter aquela intimidade com Deus. Então a pessoa vai lá, faz a sua oraçãozinha curta e vai falar com Deus. E muitas das vezes aconteceu isso comigo já, irmãos. Não que isso acontece comigo sempre. Já aconteceu algumas vezes, eu já pedi misericórdia para Deus.
porque eu quero sim me aproximar todos os dias de Deus e falar com Deus, tremendamente ouvir a voz dele. E o que aconteceu? E aí eu falando com Deus, e tinha vezes que eu não ouvia Deus falar comigo. E eu falava, Senhor, eu tô falando com o Senhor não quer falar comigo? Por que será que o Senhor não quer me responder? Aí às vezes eu, tava orando ali com Deus e abri uma palavra e falava, Senhor, fala comigo na tua palavra. Só pra dizer que eu abri a Bíblia. Misericórdia, eu já fiz isso, irmãos. Assim, mas é porque eu queria, né? Mas eu não estava ali com aquela força de vontade de buscar Deus de todo o meu coração. Eu não estava com aquela vontade, eu simplesmente queria ouvir Deus falar comigo na hora que eu quisesse, Deus falasse comigo. E aí eu falava, por que será que Deus não quer falar comigo? E aí eu descobri, né, ficava batendo aquilo na minha cabeça, o que eu estou fazendo de errado para Deus não falar comigo, para Deus me responder? E aí eu descobri que a culpa era minha, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não é verdadeiro com Deus. A gente mente para Deus. E Deus conhece nosso coração, Ele sabe como é o nosso dia. E aí eu percebi que a culpa era minha. E aí eu fui percebendo no meu dia a dia, todas as vezes que eu estava orando para Deus, eu percebia que eu não dava o meu melhor para Deus. Eu não dava o meu melhor para Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Não basta somente a gente dobrar os nossos joelhos. Não basta somente a gente dobrar os nossos joelhos para falar com Deus e ter, assim, segundos para falar com Deus. Por quê? Não basta somente a gente fazer uma oração rápida para Deus. Por quê? Deus, Ele é o nosso amigo. Ele ama ouvir a minha voz e a tua voz. Ele não quer aquela oraçãozinha rápida comigo e com você. Aquela conversa, tipo, oi Jesus, tá bom, tchau. Não é assim que Deus quer. Ele ama ouvir a nossa voz. Aleluia, Deus. E Ele quer saber de mim, de você. Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe nossos pensamentos. Mas Ele quer ouvir da tua boca e da minha boca como foi o seu dia, como foi o meu dia, o que eu estou precisando no momento, como eu estou me sentindo em relação a alguma área da minha vida, em alguma situação. Mesmo o Senhor conhecendo o nosso coração, Ele quer ouvir da nossa boca. Então não adianta a gente dobrar os nossos joelhos e a gente falar, hoje eu orei para Deus, eu falei com Deus hoje, falei. Mas será que você abriu o seu coração verdadeiro para Deus? Será que você falou a verdade, o que você estava sentindo? Será que você falou o que você estava precisando para Deus? E muitas das vezes, gente, a gente não está tendo tempo para Deus. E isso está errado. A gente não está tendo tempo nem para agradecer a Deus pelas nossas vidas. Você já agradeceu hoje pela sua vida, por você estar aqui hoje vivo, respirando? Muitas das vezes, muitas pessoas estão aí em hospitais em último estado e não teve tempo nem de agradecer a Deus. Pensa você que está aqui. Pensa você que está aqui hoje. Será que você já agradeceu pela sua vida? Aleluia. No livro de Salmos, no seu capítulo 86, Davi faz uma oração. Aleluia. Davi fez uma oração sincera para Deus. No seu capítulo 86, no livro de Salmos, Davi faz uma oração sincera para Deus. E é assim que Deus quer que eu e você oramos para Ele nos dias de hoje, todos os dias da nossa vida. Deus quer que a gente abra o nosso coração, fale o que a gente está sentindo. Muitas das vezes a gente faz aquela oração rápida ali, só para falar que orou. E aí, às vezes a gente fica falando aí, eu orei pra Deus, eu falei com Deus hoje, por que será que Deus me deu aquela resposta? Por que Deus não me respondeu? Por que Deus não usou um vaso dentro da igreja para falar comigo? Por que será? Você está sendo sincero com Deus? Você está abrindo o seu coração para Deus? Você está se integrando para Deus de verdade? Você está se rendendo aos pés dele do jeito que ele quer? Não é do meu jeito. A gente não foi chamado filho para fazer o nosso querer. A gente foi chamado filho para fazer a vontade do nosso Pai.
Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando a gente não faz a vontade do nosso Pai e a gente quer ouvir a voz dele, exigimos ouvir a voz do Senhor muitas vezes. Ah, mas eu tô orando pra Deus e eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu tô orando pra Deus, eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Senhor, fala comigo. Eu já falei assim com Deus. Você não já falou assim com Deus? Eu acho que a maioria das pessoas já pediu algo pra Deus assim, queria uma resposta imediata. Mas será que você se entregou verdadeiramente pro Senhor te responder? Será que você abriu de verdade seu coração? Em Jeremias, no seu capítulo 29, no versículo 12, diz assim: então me invocareis e orareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então temos que ser sinceros com Deus, não podemos mentir, porque Ele é nosso Pai. E Ele quer ouvir verdade em mim e em você. Ele quer saber o que está se passando na minha vida e na tua vida. Mesmo Ele sabendo de tudo, Ele quer ouvir da minha boca e da sua boca. Então a gente tem que ser sinceros com o Senhor. E quando a gente orar, a gente não pode ficar se distraindo com as coisas deste mundo. Porque muitas das vezes a gente queremos aquela oração rápida com o Senhor, aquela conversinha rápida, muitas das vezes para fazer algo que é mais importante do que Deus. E isso já aconteceu comigo, eu já pedi misericórdia para Deus, perdão, porque assim, eu faço algumas coisas, gente, e eu me sinto mal, porque eu sei que o Senhor não está se agradando. Então eu sei que Ele está me olhando ali e eu falo, Senhor, misericórdia, Senhor. Eu peço perdão para Deus porque eu me sinto muito mal magoando meu papai. É a mesma coisa do nosso pai e da nossa mãe tá aqui. Tem uns que nem se importam hoje em dia, tem uns que nem ligam, né, pra opinião do pai e da mãe e não liga se o pai ou a mãe vai gostar ou não. Mas eu me importo. Hoje eu me importo. Porque Deus é uma pessoa tão importante na minha vida, porque Ele fez tantas coisas, mas tantas coisas na minha vida que não tem necessidade de eu mentir pro meu pai. Aleluias. E o inimigo, igreja, ficam bem atentos, porque o inimigo, ele sabe quando eu e você vai ter aquela conversinha com Deus. Então ele vai jogando impedimento, ele vai te distraindo com algumas coisas que você gosta, só para você parar de orar. E não devemos deixar isso acontecer, não devemos. Temos que estar todo momento ali preparados, sabe? Em santidade com o Senhor, ligados ali com Deus. Porque se a gente deixar as coisas deste mundo nos distrair, igreja, a gente nunca vai ter essa conversa com Deus. A conversa sincera que Deus quer. Porque a gente vai acabar fazendo coisas que a gente gosta, priorizando outras coisas que a gente vai deixar de falar com Deus. E esses tempos eu tava assim. Eu tava me sentindo como se alguma coisa tava faltando dentro de mim. E é o Espírito Santo me avisando, falando pra mim: você precisa orar, você precisa se entregar mais, você precisa jejuar mais, você precisa falar com o nosso Pai, você precisa me chamar de novo. E parecia, não que eu tenha me desviado, feito alguma coisa de errado, mas no nosso dia a dia a gente prioriza tantas coisas do mundo, uma novela, sei lá, qualquer outro programa que você for fazer se não for pra Deus. Então você vai priorizando coisas do mundo e vai deixando o Espírito Santo de Deus de lado, vai deixando Deus de lado, e aquilo vai te afastando de Deus. Porque as coisas do mundo vai te afastar de Deus. Se não for pra glória de Deus, vai te afastar de Deus sim. E eu tava me sentindo uns tempos assim, como se alguma coisa estivesse faltando dentro de mim. E eu voltei a orar. Igreja, não tem coisa melhor que você falar com Deus, você chorar. Às vezes você não tem uma palavra pra falar pra Deus, é só chorar. Sentir aquela dor no coração e chorar pra Deus, chorar, simplesmente chorar. É uma coisa tão gostosa de sentir, porque você sabe que Deus está cuidando de mim e de você. Você sabe que o Espírito Santo de Deus está ali presente. Aleluia. E no seu capítulo 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E voltando lá no início, eu fui aprendendo
que sem entrega, sem realmente querer ouvir a voz de Deus, e se a gente não ouvir, se muitas das vezes a gente não ouvir a voz de Deus, é porque, assim, a gente tem que buscar, igreja. A gente tem que buscar de todo o nosso coração, porque senão assim a gente nunca vai ouvir a voz do Senhor. Se eu e você quer resposta de alguma coisa, quer ouvir a voz de Deus falar nitidamente com você, busque, se santifica, igreja. Se santifique e busca mesmo para poder querer ouvir a voz do Senhor. Porque só Ele tem a solução para os nossos problemas, só Ele tem... Ele sabe as nossas necessidades, só Ele sabe o que a gente está precisando. E não tem ninguém melhor para a gente conversar e se abrir. Não tem. Muitas das vezes eu e você queremos nos abrir com o irmão, queremos nos abrir com o pai, com a mãe, com o amigo. E não é a mesma coisa, sabe por quê? Porque ele não tem o que Deus tem. Ele não tem. A única coisa que ele pode, alguns amigos, né? Pode te motivacionar, assim que fala? Motivacionar em alguma coisa, né? Em alguma área que você está precisando, você se abre com seu amigo, ele te dá uma motivação. E outros podem simplesmente jogar um balde de água fria em você. E não é isso que você está querendo, não é? Não é isso que você está querendo. A única pessoa que pode te dar o que você precisa de verdade é Deus. Só Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Só Ele tem o melhor para mim e para você. Então vamos nos entregar mais. Vamos dar o nosso melhor. Não somente hoje, mas todos os dias. Vamos mostrar o nosso melhor para Deus. E ficar atentos na voz do Senhor. Porque assim, eu fui abençoada com um dom de Deus maravilhoso. Às vezes eu falo misericórdia, né? Mas... E Deus muitas das vezes me mostra. E eu sinto o Espírito Santo de Deus me chamando para falar com Ele nas madrugadas. Deus me mostra em sonho. Eu sempre tá acordando meu marido lá assustada lá com um pesadelo que Deus me permitiu ter uns pesadelos lá, umas coisas com coisas ruins. E eu sei que tudo aquilo é Deus me chamando para orar. Só que eu tava sendo covarde, eu tava fugindo. Eu fazia aquela oraçãozinha rápida para eu dormir ou para esquecer aquele pesadelo e ia dormir. Só que não era para isso que Deus estava me chamando. Deus estava me chamando para uma conversa séria. Porque o inimigo estava se levantando e ele se levanta todos os dias contra os filhos dele. E a gente não pode ficar desatentos ou conformados com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Estamos nos tempos difíceis, igreja. Estamos nos tempos muito difíceis que muitas das vezes pessoas já se conformaram com o que está acontecendo. Mas o fim dos tempos está aí. O nosso Jesus Cristo está voltando. Temos que nos preparar, temos que estar orando todos os dias, temos que buscar, temos que nos aperfeiçoar em Deus, para que quando Ele vir, eu e você venham estar preparados para subir com Ele. E se em algum momento você estiver buscando o Senhor, esse é algo que eu estou falando por experiência própria, né? De administrações que eu já ouvi, muitas pessoas com certeza vão concordar comigo nisso, né? Não sei. Se em algum momento você estiver buscando e você não ouvir a voz do Senhor, não quer dizer que Ele não queira falar com você. Isso não quer dizer. A não ser que você não esteja fazendo a vontade de Deus, né? Não esteja ali buscando verdadeiramente, abrindo seu coração para Deus. Muitas das vezes você busca a Deus, mas você está buscando Ele de verdade. Às vezes você está buscando de verdade e você fala, mas mesmo assim, eu estou buscando e Deus não está falando comigo. Por quê? Porque às vezes, igreja, Deus está trabalhando em secreto na minha e na tua vida. E Ele não quer falar com você. Ele quer que eu e você sejam pacientes em esperar o agir de Deus. Então vamos separar aí o buscar de coração, né? E saber esperar o agir de Deus quando a gente não ouvir a voz dele. E buscar Ele quando a gente não estiver buscando um Deus de verdade, amém? E eu queria, com os irmãos, abrir uma outra passagem aqui da Bíblia, só para mim finalizar, amém? Que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel. No
no seu capítulo 12, no seu versículo 20, que diz assim: Então disse Samuel ao meu povo: Não tem mais. Vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Então eles nos deixam esse recado referente a buscar o Senhor, que não viemos desviar da presença do Senhor, das coisas que Ele tem para mim e para você. Vamos buscar, igreja, vamos buscar verdadeiramente ao Senhor, nos entregar por inteiro. Porque só assim a gente vai ouvir a voz do Senhor, a gente vai saber o que o Senhor tem para mim e para você. Só Ele sabe o melhor. Só Ele sabe o que necessitamos de verdade. Então vamos nos entregar. Se eu e você quer a resposta do Senhor, se eu e você quer saber quais são os planos do Senhor para mim e para você, simplesmente é a oração. Amém? E eu espero que irmãos tenham guardado essa palavra. Espero que os irmãos tenham entendido o que Deus quis falar conosco nesta noite. Eu não sou uma pregadora, vamos dizer assim, fixa, né? Porque o Senhor já tem me chamado, eu tenho rejeitado esse chamado muitas vezes por eu dizer que eu não sei, que eu não conheço. Mas quem dá a palavra aqui é o Senhor, não é eu e você que fala. Quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus, né? E o que passa disso é procedência do maligno, diz a palavra do Senhor. Então por isso eu encerro aqui hoje dizendo que vocês fiquem com essa palavra e Deus abençoe, amém? E as palmas ao nome do Senhor.